Olá, meu nome é Ayala, eu sou aluna da Unicesumar, faço o curso superior de Tecnologia em Gestão Ambiental e hoje eu vou compartilhar com vocês mais uma experiência com um dos projetos de extensões, sendo este o projeto Horta em Casa. Então, na sequência, vocês vão ver algumas fotos e um pequeno vídeo contendo mais informações de como foi a construção desse projeto, quais foram as dificuldades que eu encontrei e algumas dicas também que eu vou deixar para vocês no final desse vídeo. Então vamos lá? Bom, pessoal, aqui eu fiz a escolha do vaso, foi o tipo cuia. Eu também fiz os furinhos, utilizei garfo para poder fazer a drenagem da água e fui fazer a separação do substrato. Então eu utilizei terra comum, também utilizei esterco de galinha, é a próxima foto. E também utilizei um pouquinho de cinzas de madeira, porque esses elementos eles ajudam no desenvolvimento das plantas, etc. Aqui estão as mudinhas de salsinha. Essa foto eu tirei logo depois que eu fiz o plantio. Nesse dia eu também fiz a primeira rega delas e deixei no local onde tinha incidência de luz direta ali por aproximadamente 4 horas por dia no período da manhã. Essa foto já tinha um pouco mais de uma semana do plantio. E aí foi o meu primeiro incidente. Nós temos criação de galinhas aqui em casa e elas ciscaram no vaso da salsinha. Então eu precisei trocar esse vaso de lugar, colocar num local mais alto. E no mesmo dia que eu fiz essa troca de local, eu precisei fazer uma poda nela para poder ajudar no crescimento. A gente sabe que as podas elas ajudam as plantas, as árvores, né, a crescerem de uma forma melhor. Então eu fiz essa poda para poder ajudar. E esses talinhos eu utilizei no feijão, eu gosto bastante. Atualmente elas estão desse tamanho. Levaram um pouco mais de 3 meses para chegar nesse tamanho. Nós temos também criação de gansos aqui em casa, então esse barulho são dos gansos. Eu quero fazer algumas considerações a respeito desse projeto, mesmo já tendo um pouco de experiência com horta, eu acabei me surpreendendo com esta experiência especificamente, porque ela não saiu como eu havia planejado. A gente sabe que galinhas não costumam comer nem ciscar, né, esse tipo de alimento, mas elas não só ciscaram, como também comeram as minhas cebolinhas. Então, elas comeram todas as cebolinhas e no vaso da salsinha elas ciscaram muito. Então, a primeira consideração é realmente a questão do local, precisa ser em um local onde nenhum outro animal tem acesso. Mesmo que seja um animal que não costuma, né, comer esse tipo de tempero, é bom não correr esse risco. E uma outra questão também é a questão da luminosidade, mesmo elas tolerando de uma forma razoavelmente ok a questão da luminosidade, o fato delas terem a luz solar direta por um período de 4 horas, na minha situação aqui no local onde eu moro, não foi suficiente para que elas crescessem de uma forma ok, dentro de um tempo ok ali, né? Considerando um período de um mês. O fato delas não terem a exposição por um período maior à luz solar acabou fazendo com que elas se desenvolvessem num tempo bem menor do que o que geralmente acontece. E um outro fator que também influenciou essa, esse cultivo de salsinha foi a questão da estação. Quando eu fiz o plantio, faltavam 2 semanas mais ou menos, um pouquinho mais, se eu não me engano, para o início do outono. E a gente sabe que esse tipo de tempero ele pode ser plantado em qualquer época do ano. Eles não toleram muito bem o frio intenso, mas não costuma ter problema de crescimento. Eu plantei, então, por isso, perto ali do outono, e por coincidência, nós tivemos os primeiros dias de outono
Aqui onde eu moro, eles foram muito intensos, tivemos frio muito intenso, chuvas e dias, vários dias em sequência muito nublados, e isso também comprometeu bastante o crescimento delas. Para vocês terem uma ideia, né? Elas estão num tamanho que elas deveriam estar com mais ou menos um mês e meio de plantio. E eu tô tendo agora, né, já quase 3 meses depois do plantio, um tamanho é, muito tardio, né, comparado com uma situação onde você tem a exposição com uma quantidade maior de horas e em um clima onde o frio não está tão intenso. É possível ter uma horta em casa, sim, mas esse tipo de cuidado, esse tipo de análise, a gente precisa também levar em consideração para poder ter ali o alimento dentro de um período ok e sem ter a necessidade, né, de ficar esperando um período muito maior do que o período normal para esse tipo de cultivo.